geral, assim, como cristãos, todos nós como pessoas, nós passamos por fases, passamos por etapas e passamos por estações. O Senhor criou todas as coisas, nos criou, né? Para a honra e glória do seu nome, para a sua obra, assim como ele criou tudo que a gente vê aí fora, criou o mundo como ele é, criou a natureza como ela é. Se a natureza tem as suas estações, por que nós não teremos também? O que nos leva a pensar que a gente tem uma vida contínua, assim, tipo, do começo ao fim, não tem mudança nenhuma no meio do caminho? Não. Tem horas que a gente está bem, tem horas que a gente não está, tem horas que a gente brinca, né, como uma roda gigante, está em cima, outra hora está embaixo, e assim sucessivamente. Então nós temos que entender as nossas estações também, né, e viver de acordo com aquilo que o Senhor nos orienta para cada uma delas, embora tenham períodos que sejam mais difíceis do que os outros para viver. Tem períodos que sejam mais difíceis de digerir, de aceitar e de passar por eles, né? E isso me traz à memória uma coisa que é muito engraçado, um ditado, né? Um jargão que virou muito comum assim no meio do povo cristão. Quando alguma coisa acontece de acordo com a nossa vontade, não sei se vocês vão pensar da mesma forma que eu, mas acontece de acordo com a nossa vontade, acontece tudo positivamente, a gente vai dizer assim. A gente olha para aquela situação e fala, não, pô, isso é de Deus, isso foi Deus que providenciou para nós. Mas quando uma situação ruim acontece nas nossas vidas, a gente nunca atribui isso a Deus. Já pararam para pensar isso? Quem já glorificou a Deus por uma doença? Alguém já ficou ruim, assim, doente, deitou assim, nossa, glória a Deus, essa doença é de Deus. Ah, essa dificuldade que eu estou passando aqui, nossa, isso realmente é de Deus para minha vida. A gente não faz isso. De costume, de hábito, a gente não faz isso. Ah, vá ganhar um carro novo. Vá alugar o apartamento dos sonhos. Vai receber um aumento de salário. Ah, isso é de Deus. Foi de Deus para minha vida. Que inversão de valores é essa que a gente vive? Que inversão de prioridades na palavra de Deus é isso que a gente vive? A palavra diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas e foram criadas todas as coisas. E aí na nossa cabeça, não, para nós o que é de Deus é só o que é positivo para mim. Eu estou precisando de um aumento de salário, de um trabalho novo, de um carro novo, de uma roupa nova, então se vir isso para mim, se eu trabalhei, ganhei o meu salário, fui lá e comprei uma roupa que eu estava precisando, a gente vai atribuir isso a, não foi Deus que me deu. Ah, ótimo, tudo bem. Aí eu vou ali com o meu tênis novo, com a minha calça nova, meu telefone novo, sei lá o quê. Saio na rua, sou roubado, cai alguma coisa enquanto eu estou comendo, mancha minha roupa nova, meu carro novo riscaram. Essa obra nunca é de Deus. Poxa vida, perdi aquilo que eu estava esperando, aquilo que eu estava precisando, então essa obra não é de Deus. Mas quando eu tenho uma coisa positiva, foi Deus que me deu. O inverso a gente nunca pensa. Nunca coloca aquele abençoado que riscou meu carro lá na rua. Eu não vou pensar assim, poxa vida, pô, foi de Deus que o cara veio e riscou meu carro. Eu não vou pensar assim. Só que a gente não para se dar conta no desenrolar da história. Aquele camarada que talvez fez mal para você lá, obrigatoriamente você vai ter que ter um contato com ele depois. Você vai ter que ver aquela pessoa para resolver aquele problema que ela te criou. E nesse resolver do problema, você pode muitas vezes servir aquela pessoa numa dificuldade que ela está passando, e a gente não se dá conta disso, de que talvez esse grande problema que a gente enxerga seja realmente Deus que tenha colocado isso na sua vida. Para quê? Para que você possa servir a pessoa de alguma forma, ou mesmo a pessoa possa te servir de alguma outra forma. A gente só olha para a circunstância que está se passando aqui, né? A doença que te leva para a cama, que te deixa lá 30 dias, 40 dias de diarrete maladim, a gente nunca para pensar nisso como, poxa vida, foi Deus que me colocou isso aqui, que me colocou nessa situação, que me permitiu isso. A gente nunca pensa dessa forma. Por quê? Porque isso é mal aos meus olhos. Mas os 30, 40 dias que eu vou estar de cama, que eu vou estar parado ali, sem poder trabalhar, sem poder ganhar, sem poder fazer outra coisa,
É o tempo que eu vou estar mais próximo do Senhor. Então por que Deus não pode usar uma situação negativa para te colocar mais perto dele? E a gente nunca identifica isso como, é Deus na minha vida. A gente nunca olha para esse lado, né? A gente sempre olha para o lado positivo como sendo Deus, e o lado negativo sempre é a culpa daquele que às vezes nem está fazendo nada. A gente sempre atribui isso ao inimigo, né? Sempre atribui isso às pessoas que são nossos inimigos. Ao passo que a palavra nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Então, naturalmente, a gente não deveria ter inimigos. Naturalmente, a gente não devia ter pessoas a quem a gente, você eu gosto, você não. Por quê? Porque nós somos todos criaturas de Deus, e ao passo que cremos nele, nos tornamos filhos de Deus. Então somos todos iguais. Por que a gente vai gerar inimigos para nós? Aí a gente já vai contra um pouquinho aquilo que a palavra diz. E a gente, como a própria palavra vai esclarecer um pouquinho mais para frente, vai dizer que nós pecamos por quê? Por falta de conhecimento e entendimento das Escrituras. A gente não conhece o que a palavra diz e nem o poder de Deus. É isso que a palavra vai me dizer de por que nós pecamos. Então a gente começa a inverter os valores, a inverter a lógica das coisas. Por quê? Porque a gente começa a olhar o mundo pelos nossos olhos. Então aquilo que é bom é de Deus, aquilo que é mal é do inimigo. E assim a gente cria uma tradição, assim a gente cria um caminhar na nossa vida. Amém. Não sei porque que eu acrescentei tudo isso no meio da história, mas o texto aqui vai traduzir um pouquinho. O texto vai traduzir um pouquinho isso aqui que eu estou querendo dizer. Porque eu tenho sido, assim, com muito temor eu digo isso, mas eu tenho sido, a minha imagem perante algumas pessoas tem sido atribuída à imagem de Paulo. À medida que o que eu faço com essas pessoas, eles vão se identificando como os Timóteos do meu lado. Amém. Não que eu seja alguém, que eu tenha algum conhecimento nem nada, mas eu tento seguir aquilo que está escrito aqui para orientar alguém a fazer alguma coisa. Porque se eu for seguir essa lógica que eu acabei de dizer, de que o que é bom aos meus olhos é de Deus, o que é mal, eu vou enfiar um monte de gente no buraco. Eu vou mandar um monte de gente se perder junto comigo. Porque daí eu estou fazendo o quê? Eu estou dando ouvidos e dando mais direção para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso, que não faz o menor sentido. Olhando para as Escrituras e tentando orientar algumas pessoas nesse sentido, a gente pode até ficar já um pouco meio assustado com o que Paulo diz aos Romanos lá no capítulo 12. Quero tentar ser o mais breve possível nesse capítulo todo aqui, mas que a gente vai tirar um pouquinho de ensino nisso. Então a gente olha as coisas boas como sendo de Deus e as coisas ruins como sendo do inimigo. Só que se a gente segue o ensino desse cara aqui, que escreveu a maior parte quase do Novo Testamento, que ele tem um grande conhecimento, teve ali um encontro com Jesus para poder ensinar os outros da maneira que Jesus gostaria que fosse, dentre todos os outros ensinos que ele deu, aqui o capítulo 1 que a Dani leu aqui já não foi tão simples assim de seguir, né? Aí lá, no decorrer da história, no capítulo 12, ele vai dizer assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Poxa, sacrifício vivo. Oferecer um sacrifício quer dizer eu tenho que matar alguém, matar alguma coisa, sacrificar algo para Deus. Aí Paulo está falando que eu tenho que me oferecer como sacrifício vivo para Deus. Então quer dizer, aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que é legal e agradável, eu já tenho que deixar de lado, porque não faz o menor sentido. Se o meu corpo, a minha vida, as minhas vontades e desejos, eu tenho que sacrificar isso a Deus, peraí, então quer dizer que eu já não tenho mais lugar nessa história. Se a gente faz um paralelo dessas pregações de Paulo, do que a gente já aprendeu a respeito de João Batista também, mesmo Jesus, quando ele pregava com todo o amor e toda a mansidão do mundo,
No contexto atual, eu acho que eles seriam os caras menos seguidos, menos interessantes, menos populares por conta desse ensino. E como não é segredo para ninguém, eu não busco número, nem quantidade, nem nada disso, eu prefiro seguir nessa mesma linha. Talvez eu vou me encontrar aqui de novo, dentro de casa, com 3, 4 pessoas do meu lado, eu não vou ter um bando de gente me seguindo em lugar nenhum. Se eu tiver a consciência de que eu estou fazendo aquilo que a Escritura me diz, já é suficiente para mim. Para mim já está bom. E talvez não seja tão delicado dizer isso, mas se alguém é contra, se alguém prefere agradar aqueles que estão no mundo e agradar uma multidão de gente para ter mais pessoas ao seu redor, não é comigo que vão caminhar, eu sei disso. Infelizmente eu tenho que dizer dessa forma, não tem outra forma para dizer, mas se a gente prefere agradar o mundo, agradar as pessoas para que a gente tenha muitos seguidores, muita gente que goste da gente, preciso falar de uma maneira que eu não ofenda, preciso falar de uma maneira que agrade, que eu agregue mais pessoas para perto de mim, não é comigo que vão caminhar. Né? Eu prefiro essa linha aqui. Entreguem-se, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável de Deus. E aí ainda vai dizer o quê? Que este é o culto racional de vocês, não se amoldando ao padrão deste mundo, mas transformando-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, se eu tenho que, para provar a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que me oferecer como sacrifício vivo, então quer dizer, já não faz muito sentido eu estar aqui falando das minhas vontades, dos meus desejos e querendo agradar a um monte de gente. Porque a hora que eu quiser me agradar, que eu quiser agradar um monte de gente, eu vou estar me moldando aos padrões do mundo e não vou estar presente na vontade de Deus. Ponto. É isso que Paulo ensina aqui em 2 versículos. Não precisei nem ler o capítulo todo aqui, já apanhei igual o cachorrinho amarrado, como a gente diz, né? Então, 2 versículos ele me ensina isso. O que ele fala mais para frente aqui? Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus nos concedeu. Traduzindo esse verso 3 aqui para os nossos dias atuais, porque Paulo, eu sei que apesar de tudo que ele falava, a maneira que ele falava, ele era ainda delicado para falar com os outros. Né? Então, assim, meçam vocês mesmos, meçam ali, não se coloquem num degrau mais alto do que vocês acham, mas façam uma medida de vocês mesmo de acordo com a fé que Deus colocou no coração de vocês. Opa! Se eu tenho que analisar aquilo que eu creio, a fé que Deus colocou em mim, do que eu posso fazer, do que eu faço nele, me entregando como um sacrifício vivo, que eu não posso pegar esse verso isolado. Cuidado com o texto e o contexto. Se eu pego esse verso isolado e digo assim, eu vou me medir, vou subir um degrau à medida da fé que eu tenho em mim mesmo, eu vou me colocar no mais alto dos degraus, porque eu sei que eu posso, eu faço e Deus vai me capacitar. Calma lá, Ele vai fazer tudo isso. Se você ler os 2 versos anteriores e guardar o contexto, Ele vai fazer isso, à medida que você se entrega como sacrifício para Ele, à medida que você se anula e que você agrada o coração de Deus, não as tuas vontades. Então você vai se medir por essa fé de acordo com essa entrega. Não tira o texto do contexto que vai dar problema lá no final da história. 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também Cristo em nós, que somos muitos, formados por um corpo. Cada membro está ligado a todos os outros. Então nós em Cristo formamos o corpo como nós vemos o nosso. A mão faz a sua função, o pé faz a sua função, o olho a sua, o nariz e assim sucessivamente. Cada membro do corpo, Paulo está nos explicando aqui que tem uma função. Assim como nós no corpo de Cristo. Eu não posso me meter a fazer uma coisa que eu não fui chamado para fazer no corpo dele, porque não vai funcionar. Quem já experimentou comer com o pé? Não faz o menor sentido. E eu tenho certeza que a gente não vai conseguir. A mão foi feita para pegar o alimento e levar na boca.
Tem um sentido isso. Ao passo que se você sair na rua e tentar andar com as mãos no chão, você também não vai conseguir, porque quem foi feito para andar foi o pé. Não sei se todos estão conseguindo seguir o raciocínio, mas eu não posso fazer algumas coisas no reino de Deus. Eu sei da minha limitação. E eu sei o que eu fui chamado para fazer. Já usei muito esse exemplo, já falei muito a respeito disso, é um pouco cansativo de ouvir toda vez a mesma coisa, eu sei disso, me perdoem. Eu não sou um músico. Ponto. É o meu tempo com Deus, é o que tem para hoje, né? O que a gente fala, eu venho aqui, eu louvo, enfim, e tudo, mas eu não posso jamais dizer que eu vou agradar a Deus, que eu vou louvar a Deus, que eu vou tocar uma geração, uma cidade ou o que quer que seja com a minha música. Eu não fui chamado para isso. Assim como eu não fui chamado para um ministério evangelístico. Por exemplo, a gente está aqui, prega, fala de Deus, é uma coisa. Aquele que tem o dom, foi chamado para um ministério evangelístico, ele é uma pessoa que tem fácil relacionamento com novas pessoas, com aquele que não conhece, ele fala abertamente do Senhor, ele acha um modo, ele acha um jeito de chegar nas pessoas que ele nem mesmo conhece na rua, para quê? Para falar de Deus. Ele coloca Deus no meio da conversa com facilidade. Eu não consigo. Eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu tenho dificuldade de falar com pessoas novas e de começar novos assuntos, e quem dirá conduzir uma conversa para vir colocar Deus no meio da conversa. É a nossa função, a gente evangeliza à medida que a gente conhece as pessoas, só que eu fui chamado para outra coisa. Então eu não posso fazer uma função que não é minha dentro do corpo, e é isso que Paulo está querendo dizer aqui. E eu não posso exigir de ninguém que faça a mesma coisa. Nossa querida irmã Ângela, que está conosco aqui, a gente sabe e reconhece o que o Senhor colocou no coração dela e a função que ela tem no reino. Eu sei que ela é uma intercessora, sei que é uma profeta de Deus. Pode ser que um dia a gente entre num acordo, chame ela aqui para frente, pegue a Bíblia e venha pregar. Por que não? É a sua função como pregadora, tá todo domingo, elaborar uma mensagem, isso, aquilo? Talvez não, talvez ela não tenha isso nela. E eu não posso exigir. Eu não posso falar, não, agora você faz aquilo, você faz aquele outro, você faz aquele outro, porque a palavra vai nos dizer. Efésios 4:11 vai dizer que Deus deu um para tal função e tal, e tal, e tal. A gente não pode inverter isso. E para tampar um buraco, para quebrar um galho. Ah, tá faltando gente aqui, agora venha você e faça isso aqui. Não faz. Não faz. Não faz. No corpo, cada um tem a sua função. E não dá certo quando a gente quer inverter as funções do corpo e ocupar o lugar de Deus. E dizer assim, agora você faz isso, você faz aquilo. Não dá. Não foi para isso que Deus projetou, não foi para isso que Deus preparou e capacitou. Então não funciona. Amém. Verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então Deus, ele deu um dom para cada um. E aqui facilmente, lendo esses 2, 3 versos aqui, vou repetir. Eu não me encaixo em alguns. Eu sei fazer alguma coisa, mas na outra talvez vai faltar. E aí o que eu vou precisar? Eu vou precisar de gente do meu lado que faça aquilo que eu não sei fazer, que me complete, que me oriente. Aí se a gente for ler o resto do contexto de Romanos aqui, gente que me corrija, que me coloque na linha. Ah não, mas poxa, eu sou pastor, eu não posso que ninguém venha me falar o que eu estou fazendo de errado, porque eu tenho que dar a direção. Aonde que está escrito isso? Então a gente pode ler aqui, o domingo vai ficar um pouco curto, eu sei, mas a gente pode ler tudo que está escrito aqui. E não vai me dizer que eu tenho a máxima autoridade sobre a vida de ninguém, que ninguém pode me corrigir, me confrontar ou me apresentar aqui onde eu estou errado. Não. Somos um corpo, cada um membro de determinada parte do corpo, e para que o corpo cresça, seja forte e sólido, precisamos uns dos outros. Precisamos do serviço uns dos outros. Não para servir a mim ou para eu servir
simplesmente a vocês, mas para que nos sustentemos, nos suportemos uns aos outros para servir aqueles que estão fora, que não conhecem, que precisam de apoio. Porque foi isso que o Senhor Jesus nos chamou para fazer. Amém. Verso 9. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Mais uma vez, Paulo vem falando aqui, ó, você aí, coloca num degrau um pouquinho mais baixo, pega aquele que está do teu lado, coloca um degrau acima de você, porque é melhor que você honre mais ao outro do que busque a honra própria. 10 versos. Não li nem a metade do capítulo. 10 versos. E a gente já vê completamente o contrário do que está sendo ensinado em 90% dos lugares. Por quê? Preguiça. Posso dizer que é preguiça. De ler a palavra, entender o que está sendo escrito, entender o que está escrito, entender o que está sendo falado. Ah, não, é mais fácil ouvir o que o pastor está dizendo e amém, ele está certo, é a função dele, ler a Bíblia e me falar. E aí você cria gente mal acostumada, aí você cria gente que levanta ídolos para si mesmo, não, porque eu falo, as pessoas me ouvem, então eu tenho a verdade, então eu sei, então eu posso e ninguém pode me corrigir. E aí quem está sentado do outro lado diz assim, pronto, se o pastor está falando é verdade. E não é, porque o que está escrito aqui é completamente diferente. Então, não espere o próximo domingo para pegar o texto e ler e entender o que está acontecendo. Deu curiosidade? Ou alguém falou alguma coisa? Será que é isso mesmo? Vamos lá, ver se é isso mesmo. Vamos procurar aqui na Escritura o que é isso mesmo. Né? Verso 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades e pratiquem a hospitalidade. Se está ruim, persevera na oração. Se está bom, também ora para agradecer, é bom de vez em quando. Não dá para esquecer. A gratidão é um ponto que agrada muito a Deus. Né? Tanto Ele fez por nós, e a gente faz o quê? A gente vai para Ele quando precisa. Mas para agradecer o que Ele fez é difícil ir lá. É difícil a gente chegar e falar assim, poxa, muito obrigado pelo teu... Falar para as pessoas, né? Pelo teu tempo, muito obrigado pela tua ajuda, muito obrigado pelo que você fez. Ou simplesmente, muito obrigado por você estar aqui. Podia estar em outro lugar fazendo qualquer outra coisa. Mas não, a gente vai na pessoa para dizer assim, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. E para Deus não é diferente. Quem está aqui a gente faz isso, imagine quem está um pouquinho mais distante, né? Embora Deus esteja aqui conosco, mas tem gente que não acredita tanto assim, que só acredita no que vê. Só vai para Ele quando o quê? Não tem mais solução. Poxa, Deus, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo ali e tal. Mas agradecer porque levantou mais um dia, agradecer porque tem saúde, agradecer por isso, por aquilo, a gente não agradece. Então a gente não persevera na oração no tempo ruim e piorou no tempo bom. Né? Compartilhar o que a gente tem com os santos em suas necessidades. É exatamente o que a gente tem visto? Não, né? É assim, compartilhe com o pastor aquilo que vocês têm. Não importa se é necessidade ou se não é. Traga aqui na igreja porque você vai ser retribuído. Não sei por quem, nem quando, nem quanto, mas faça a tua parte. Ao passo que a palavra diz, contribuam com os necessitados. Por que tem que ser diferente? A minha necessidade não é maior do que a sua. Não é maior do que aquele que está lá fora. E a gente é um corpo justamente por causa disso. Para que a gente possa ser servido quando necessita, mas a hora que a roda gigante vira, que a gente sirva aqueles que têm necessidade também. Não é só de um lado, não é só aqui. Porque a palavra, não quero entrar nesse mérito, e eu sei que isso também vai dar muito assunto mais tarde, mas a palavra não fala em obrigação nenhuma de você trazer o teu dinheiro na igreja. Isso não é obrigação nenhuma, não é traga, senão você vai ser amaldiçoado. Isso é gente mal intencionada que fala, mas a Bíblia não fala a respeito disso. Aí o verso 14 fica mais legal ainda. Por quê?
Porque a gente costuma assim, não, eu não engulo isso. Falou de mim, vai ter que escutar, né? Falou de mim, vai ter que responder, que a justiça de Deus venha sobre a pessoa. Mas para mim, quando eu faço algo errado, é que a misericórdia de Deus repouse sobre mim, que nenhum mal me sobrevenha. Não é assim? Mas o verso 14 vai dizer assim: abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. E aí? É isso que a gente faz? A pessoa está lá. Aquele lá não presta. Aquele lá não faz nada direito, não serve para muita coisa. Aquele lá fez isso, fez aquilo, aquele outro, e vem e chega ao teu ouvido que a pessoa está falando de você. É o que a gente faz? Oh, Senhor, tem misericórdia e abençoa. O primeiro pensamento que vem é: Deus, desce um raio e fulmina. Só que aqui Paulo está ensinando: abençoem aqueles que os perseguem. E é isso que a gente faz? Não, não é isso que a gente faz. Ou pelo menos não é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Mas deveria. Deveria. Porque é assim que nós somos ensinados e é assim que o Senhor agiu. Foi assim que Jesus agiu quando amaldiçoaram, quando cuspiram, quando entregaram as autoridades. Foi assim que ele agiu. Tinha poder para descer dali e fulminar todo mundo? Tinha. Poderia ter feito? Poderia. Como é que eu vou ensinar alguma coisa para alguém se eu não dou exemplo? O mundo pode funcionar assim, mas a Bíblia não. Faça o que eu faço, mas faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. A Bíblia não funciona assim. O Senhor não funciona desse jeito. Ele funciona do jeito mais eficaz possível, que é ensine pelo exemplo. Porque você falar, não vai resolver muita coisa. Vai chegar um tempo que vai ficar cansativo, vai ficar chato de ouvir, vai ficar repetitivo. E tudo aquilo que você está falando para mim, eu estou olhando para você, você está fazendo o contrário. Então, para que eu vou fazer igual? Não faz o menor sentido. Então, o Senhor Jesus nos ensinou através do exemplo. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Quantas vezes a gente se coloca no lugar da pessoa que está alegre para ficar alegre com ela, ou que está triste e a gente se entristece junto? Que tipo de amigo, ou que tipo de servo, que tipo de filhos de Deus nós somos? Se a pessoa está alegre, não sei se muita gente já reparou isso, ou só eu. Se a pessoa está alegre é por um motivo que a faz feliz. A gente chega do lado da pessoa, dependendo do motivo, e olha e fala: poxa vida, a pessoa está alegre por causa disso, mas para mim não acontece nada. Não é assim que a gente faz muitas vezes, né? Hoje a pessoa foi promovida no trabalho, ganhou um aumento, tem um carro, ganhou uma casa nova, sei lá, qualquer coisa de bom que a pessoa esteja alegre. A gente já olha para a bênção da pessoa, olha para o estado de alegria. Em vez de se alegrar com ela, a gente fala assim: poxa Deus, e a minha vez? E quando que eu vou receber também? E quando que eu vou ganhar também? Quando que eu vou estar alegre também? Faça a tua parte de se alegrar com a pessoa também. Essa é a nossa função enquanto cristãos. Aqui dentro pode estar tudo ruim. Pode estar faltando isso, dando errado naquilo e tudo. Tem alguém alegre perto de você por algum motivo que ela recebeu de bom, por algum livramento, alguma bênção do Senhor? Alegre-se junto. Para de egoísmo. De olhar para a alegria da pessoa e falar assim: poxa vida, mas eu não tô, né? Então por que eu vou rir se eu tô assim? Não. Alegrem-se com aqueles que se alegram. Ou coloca o inverso na história. A pessoa está chorando, passou por um momento ruim. A perda de alguém, por exemplo, que não é fácil para ninguém. E você está passando por um momento muito bom. Então você está bem demais para se ocupar com o problema dos outros, né? Ah, morreu antes ele do que eu, né? Então deixa eu curtir a minha alegria aqui. Não é isso que a palavra ensina. Chorem com os que choram. Coloquem-se no lugar dos outros. Isso chama-se empatia. E isto chama-se amor pelo próximo. O resto é egoísmo. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior.
O mundo costuma nos dizer assim, né? Se você quer chegar em algum lugar, se você quer avançar para algum lugar, ande com pessoas que estão à tua frente, ande com pessoas que têm mais do que você, que sabem mais do que você e tudo. O mundo nos diz isso. Tem lógica, é claro, porque a pessoa que já chegou em algum lugar, ela vai te mostrar o caminho. Para uma satisfação pessoal, por que não? Quando a gente vem e olha para o contexto aqui da palavra, não é exatamente isso que o Senhor também nos orienta. Não está errado você se associar com pessoas mais bem-sucedidas, mais inteligentes, mas não é por esse motivo que a gente vai desprezar aqueles inferiores. Aquele que não tem tanto estudo, aquele que não tem tanta condição, aquele que não tem... Por quê? Para os nossos olhos pode parecer sem lógica, mas aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida através daquele com quem você se associa, o propósito pode ser muito maior do que aquilo que você está correndo atrás. Aquela pessoa que você olha e talvez você até desmerece. Ah, mas fulano, ciclano. Você não tem ideia a experiência e o quanto ela pode te acrescentar na vida. O quanto Jesus pode usar a vida dela para envergonhar a tua, que se julga melhor do que ela. Então Paulo está nos ensinando. Para complementar o verso 14, né, que é abençoar aqueles que nos perseguem, o verso 17 vem para assinar embaixo aqui, dizer mais uma vez, para a gente não esquecer disso. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Acho que alguém já leu, já viu ou já ouviu falar. Se alguém te bate de um lado da face, você faz o quê? Soca a mão na cara dele? Não, oferece o outro lado. Você não vai retribuir da mesma forma. Não retribua o mal com o mal. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Amém. Que o hábito da leitura e da interpretação daquilo que a palavra nos diz, ele venha se tornar diário, venha se tornar o bom hábito na nossa vida. Para que a gente não fique engolindo muita coisa que está sendo falado e que passa do lado da palavra, que não faz sentido com o que a palavra está nos dizendo e nos ensinando. Que a gente possa pegar só esses ensinos aqui hoje e tentar colocar um ou dois em prática. Se for tudo, melhor. Mas como é um pouquinho pesado para colocar tudo em prática, começa por um, começa por dois. Depois de um tempo você vai ver que se torna um hábito e se torna melhor você fazer dessa forma e vai conseguir colocar todos em prática. Aleluia. Que a graça do Senhor e que a misericórdia dele possa nos ensinar a fazer isso dia após dia. Amém. Possa nos ensinar a caminhar como Paulo nos orienta. Amém. Por que Paulo? Por que não exatamente Jesus? Porque Paulo, em todo o seu ensinamento do Novo Testamento, em um dado momento ele vai dizer: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, se nós seguimos esse exemplo, nós estamos seguindo exatamente o exemplo de Cristo. Aquilo que ele ensinou não fica longe do ensinamento de Cristo. Aquilo que nós tentamos imitar uns nos outros, que seja imitado de acordo com a palavra de Deus, seja imitado de acordo com esses ensinamentos. Que a gente não seja imitador daquele que hoje é mais famoso, que é mais popular, que tem mais seguidores, que tem mais voz, sei lá onde. Porque por maior que seja o alcance da internet hoje, não há voz nessa internet que vai ser maior do que a voz que fala a palavra do Senhor. Aleluia. Verdade, Senhor. Que a gente não dê crédito para as pessoas de acordo com o número de pessoas que a seguem. Porque isso só faz crescer o nosso ego, isso só faz crescer a idolatria por pessoas e a palavra de Deus vem ficando esquecida dia após dia. Que a gente possa recuperar o que a palavra nos ensina. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Para que a gente finalize, eu quero só fazer uma oração. Amém, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que esta mensagem, Pai, que esta palavra venha entrar nos nossos corações, ó Deus. Que o Teu ensino, Pai, seja cada vez mais vivo, Pai, entre nós. Em nome de Jesus, Paizinho querido, eu louvo e agradeço, Pai, porque ainda que eu não seja digno, mas o Senhor confia a Tua palavra, Pai, Aleluia. na minha vida, para que eu possa transmiti-la. Deus, em nome de Jesus, capacita-me, Pai, orienta-me, Senhor, para que eu não venha guiar ninguém, Pai, pelos maus caminhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, envia pessoas, Pai, neste lugar também, Sim. para que possam me sustentar, Pai, na Tua palavra, para que possam me corrigir, Pai, na Tua palavra, para que possam me direcionar, Senhor, a fim de que eu nunca saia dos Teus caminhos, ó Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo trabalhe no coração de cada um aqui, Pai, que venha testificar este ensino, Senhor, e aqueles que não estão presentes, que o Senhor possa visitar, Senhor, dentro das suas casas, ó Deus amado, aqueles que vão talvez ver esta mensagem em outro momento, Pai, que o Seu Espírito Santo, Pai, fale da mesma forma, ó Deus, em nome de Jesus. Eu louvo e te agradeço, Paizinho querido. Te peço também, Senhor, por último e não menos importante, que o Senhor envie, Pai, aqueles que vão manter esta obra, Senhor, financeiramente, Senhor, assim como o Senhor possa me capacitar financeiramente, Pai, a sustentar aqueles que têm as suas necessidades hoje, Pai, para que o Teu corpo, Pai, para que a Tua igreja, Senhor amado, possa cumprir aqui nesta terra o papel que ela deve cumprir, ó Pai, que é sustentar aqueles que têm as necessidades, Pai, os órfãos e as viúvas. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor amado, que o Teu Espírito seja conosco nesse dia, Pai, e para todo sempre. Amém. E amém. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. O Espírito Santo vai ministrando, né? Eu